Próxima. A Santa Missa, a gente consegue encontrar na Bíblia? Conseguimos também muitas passagens falando da Santa Missa. Vamos começar então por João 6, né? Como a gente falou aqui, Jesus não diz nada à toa, né? Na Escritura. E ele fala muito sobre a Santa Missa em João 6. João 6 que se passa lá na sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus entra na sinagoga e é o grande discurso que começa a confusão. É a partir desse discurso aqui que vários seguidores de Jesus abandonam, inclusive Judas. Esse é o momento em que Judas decide, já começa as suas dúvidas se ele vai seguir a Cristo. Você sabia disso? Não. Vamos ver aqui no texto então. Então, João capítulo 6. Vamos pegar aqui direto a parte, né? Qual versículo, professor? O versículo 27, né? As pessoas estão procurando Jesus porque ele acabou de fazer a multiplicação dos pães. Beleza. Então eles querem mais pão, né? Não são bobo, né? Tá do outro lado. E aí Jesus diz aqui, versículo 27. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem vai dar um alimento para eles que permanece para a vida eterna, tem efeitos de vida eterna. Pois a este Deus Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram então, que devemos fazer para praticar as obras de Deus? São as perguntas engraçadas, né? Assim que... Jesus respondeu, a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou, acreditar em Jesus Cristo. E eles perguntam, que sinal realizas para que o vejamos e criamos em ti? Que obras fazes? Você vê que eles não largam a ideia da multiplicação dos pães, ele quer mais pão. Então Jesus, de novo, eles estão vindo com essa história, né? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Vamos prestar atenção nas palavras, né? Verdadeiro. Jesus fala muitas vezes em verdade, né? Amém, amém, né? Em hebraico. Então ele está dizendo, em aramaico, o que ele está dizendo é, o que eu vou falar agora é isso aí mesmo. Não é figurativamente. É isso mesmo. Não é uma parábola. É em verdade. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então perguntaram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Um pão que dá para a vida eterna, né? Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que, embora me tenhais visto, continuais a não crer. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Enfim, ele vai dizendo várias coisas aqui. E mais para frente, versículo 41, os judeus começaram a murmurar contra Jesus porque disse, eu sou o pão que desceu do céu. Então eles entenderam literalmente. Lembra quando os discípulos entenderam literalmente a parábola do fermento? Assim. Ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Tá falando de... Aí eles, será que a gente comprou na padaria do fariseu? Ferrou. E aí Jesus fala, pô, mas vocês são cabeça dura, eu não tô falando disso, pô. Então aqui acontece a mesma coisa. As pessoas falam, nossa, como assim pão que desceu do céu? Esse não é Jesus, filho de José? Não conhecemos nós seu pai e sua mãe? Como pode agora dizer que eu desci do céu? Então Jesus não fala, como vocês são cabeça dura, tô falando figurativamente. Não, ele não fala isso. Ele diz o seguinte, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão instruídos por Deus. Ora, todo aquele que ouviu o Pai dele aprendeu, vem a mim. Com efeito, ninguém viu o Pai, senão aquele que vem junto de Deus. Esse viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Aqui está o pão que desce dos céus, para que não morra quem dele comer. E ele reitera, ele vai reiterando a mesma ideia, confirmando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, aí ele explica mais ainda. Em vez de tirar da ideia deles de que é um pão de verdade, ele diz, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aí os judeus entram em euforia aqui. Como pode ele nos dar de comer a sua carne? E Jesus não responde, cabeça dura, eu estou falando de outra coisa. Ele diz, em verdade vos digo, se não comerdes vocês não querem comer minha carne? Bem, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira bebida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele começa a falar de vários efeitos da Eucaristia. Reparem, né? Jesus também fala que ele é a porta, ele também fala que ele é a verdadeira vide. Só que aqui ele reitera tantas vezes dizendo que em verdade
o corpo dele é uma comida, que ele é o pão que desceu dos céus. São várias analogias. E, para completar isso, nós temos o relato da instituição da Eucaristia nos outros evangelhos, né? E é só interessante que tem nesse texto uma coisa que reforça que não é uma linguagem figurada, mas uma linguagem mais densa, que ele está falando de modo literal que ele é alimento, né? Porque o termo comer, e no grego aqui está o trogon, que significa mastigar. Muito bom. É interessante frisar isso, porque Jesus fala aquele que mastiga, porque a verdadeira comida é aquele que mastigar, aquele que comer do pão mesmo. Então não é só o alimento do comer, porque o comer podia ser visto de modo figurativo, Sim. né? Mas não, aqui não. Jesus ele frisa, né? O autor, né, São João, ele frisa que é algo sólido, que precisa ser mastigado, mordido. É importante deixar isso claro. Um verbo específico de comida, né? E muitos protestantes, eles dizem, né? Ah, mas Jesus diz que é a vide, né? Como eu comentei, diz que é a porta. Mas Jesus nunca apontou para uma porta e falou, olha ali, sou eu. Exato. Nunca apontou para uma árvore e falou, tá vendo essa árvore aqui? Sou eu. Vai lá. Agora, ele apontou para um pão e disse, esse é o meu corpo. Casando perfeitamente com o que ele fala em João 6, né? Tô pegando aqui uma dessas passagens. Nós temos aqui em Marcos capítulo 14, versículo 22. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e disse, tomai, isto é o meu corpo. Jesus nunca fez isso com uma videira, nunca fez isso com uma porta. Jesus tivesse falado um capítulo inteiro, como a gente vê em João 6, que eu sou a porta, quem entrar pela porta vai estar unido a mim e o Pai. Quem entrar pela porta, que é o meu corpo, eu e o Pai vamos habitar nele. E depois ele chega para os apóstolos e fala, olha aqui essa porta, esse é o meu corpo. Ele não falou isso. Agora, que o seu corpo é uma verdadeira comida e um pão, ele fala o tempo inteiro lá, em todos os evangelhos aparece, e até numa das cartas de São Paulo. Isso aí ficou bem vivo para eles, né? E se a gente for para Patrística, então, né, aí não tem nem como discutir. O próprio São Justino, que a gente citou aqui, faz uma descrição, uma defesa dos cristãos que estavam sendo perseguidos por Roma, porque os romanos, quando ouviam falar do cristianismo, eles entendiam que os cristãos eram canibais. Eles falavam, peraí, estão dizendo que eles estão comendo o corpo do fundador deles. Exato. Ou seja, eles acreditavam que era o corpo de Cristo. Eles acham também que os cristãos praticavam incesto, né? O filho com a mãe, né? Ter relações com a mãe. Por quê? Porque eles ouviam que Nossa Senhora era filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. E eles não entendiam. Falavam, peraí, então como é que é esse negócio aí? A mãe é tudo ao mesmo tempo ali? Tem alguma coisa errada. E acusavam de ateus também, porque eles não adoravam os ídolos. Agora, Isso é- assim, deixa eu só levantar a bola do pessoal que quer perguntar, mas não tá na mesa, né? Que é o seguinte, para nós que somos católicos, tá ficando muito claro que vocês estão mostrando a missa nas Sagradas Escrituras através da Eucaristia, porque só existe missa se tiver Eucaristia. Exato. Mas eu entendo também que as pessoas podem perguntar, cadê o rito, né? Sim, mas aí é tranquilo. Porque você tem ali a instituição da... Entendeu? Porque primeiro que assim, o que a gente tem que entender é que o Porque rito é quem uma vem coisa... de fora e entra dentro da igreja, fala assim, eu quero ver isso que tá Não, acontecendo perfeito, aqui, perfeito. né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o rito, né, o rito, como nós conhecemos hoje, né, ele é uma coisa orgânica, porque a igreja é viva, então ela vai se desenvolvendo. Mas os elementos disso nós já encontramos na escritura. Por Legal. exemplo, quando a gente olha para a sinagoga, o que era a sinagoga? Não era o lugar do sacrifício, a sinagoga era o lugar da palavra, Certo. onde eles cantavam salmos, Sim. eles louvavam, liam as escrituras. O lugar do sacrifício era onde estava ali no templo. Eles iam para o templo e ofereciam o sacrifício. O que a igreja faz? Se Cristo é o cumpridor da palavra e dos sacrifícios, então nele se cumpre tudo. Então o culto, o novo culto do novo povo de Deus, como vai ensinar bem 16, ele se dá de modo unido no único lugar. Então o rito da Santa Missa, nós já temos que entender isso. No que antes era separado, em Cristo tornou-se unido. Então o culto dos cristãos, onde tem o rito da palavra, o rito da Eucaristia, está num lugar só. Então nós podemos encontrar aqui. Inclusive, Jesus tem algumas passagens na Bíblia que já indicam isso, né? Por Exato. exemplo, se a gente for para o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, tem a passagem dos discípulos de Emaús, os discípulos que estão saindo de Jerusalém Perfeito. abatidos. Jesus aparece para eles, né? E começa a conversar como se não fosse o próprio Cristo, né? Para eles irem contando. Versículo 19. Perguntou Jesus, que foi? Eles responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo?
Os chefes e sacerdotes as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Exatamente. Nós esperávamos que ele fosse blá blá blá, vão falando várias coisas aqui, né? E aí Jesus disse no versículo 25: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que se referia a ele, liturgia da palavra. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, Liturgia da palavra e homilia. e homilia. Porque ele vai explicar. Explicando, não Ele só faz- ler, né? ele tá Irmão, explicando. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam: fica conosco, pois já é tarde. Ofertório. E o dia está declinando. Eles trazem as oferendas deles, né? São Exato. o pão e o vinho. Exato. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção. Nossa, parece até o início da fórmula da consagração. É o início. Aí. É o início. Pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, como os nossos na missa, na Eucaristia. E o reconheceram. Como Jesus diz, só aquele que o Pai chama consegue entender o Filho, consegue reconhecer o Filho. Exatamente. Quem come a carne e o sangue de Jesus consegue reconhecer a Deus. É o que acontece aqui. Eles comem desse pão e reconhecem a Jesus. Ao partir do pão. Muito lindo. E tem mais também. Por quê? Porque isso já vai se transformando num ritual logo no início da igreja. Por exemplo, 1 Coríntios 11. É Na ceia do Senhor. Você vai 1 Coríntios 11, né, você vai ler lá. É interessante que a carta aos Coríntios é sempre uma grande bronca, né? A primeira carta aos É que Coríntios... eles faziam por merecer também. É, né? era uma grande bronca. Então, São Paulo começa. 1 Coríntios 11, versículo 17. Feita essas advertências, não posso louvar-vos. Reuni-vos não para o vosso proveito, mas para o vosso dano. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há divisões entre vós e em parte acredito. A fofoca pastoral já existia aqui. É de tradição É, apostólica. tradição apostólica, os fofoqueiros. A veinha da paróquia. E mesmo é mesmo necessário que haja divisões entre vós para que se tornem conhecidos aqueles que entre vós resistem a esta provação. Quando, pois, vos reunis, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, veja, já tem um rito aqui, né? Para a ceia do Senhor. É. Então, veja que a consciência dos primeiros, porque é bíblico, né? É que existia uma repetição da ceia do Senhor. Então, eles repetiam o ritual, eles repetiam o Já fato tem de... nome, né? Já tem é nome. a ceia do Senhor. Exatamente, já tem algo aqui. Então, veja. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Lembremos que aqui ainda existia uma junção entre o ágape e a ceia, que depois nós podemos até entrar nisso, que era uma celebração, né, que eles faziam juntos, e depois a própria Eucaristia era muito, muito unidos ali. O pessoal do que caminho da Catecumenato tem resgatado esse tipo de É que assim, realidade. é uma coisa que os judeus fazem até hoje, né? A É, missa, exato. ela é a Páscoa dos judeus em sua plenitude, né? Exato. Então é a cerimônia da Páscoa. Inclusive tem coisas que os judeus fazem até hoje que provavelmente, segundo estudiosos lá de Jerusalém, pode ser que eles imitaram da missa dos apóstolos. Exato. No início. Exatamente. Enfim, aí daria pra gente entrar nesse tema, Sim. super legal. Mas os judeus, eles fazem a sua liturgia ao mesmo tempo que a comida, né? Exato. Em Israel eu participei uma vez de uma cerimônia de Rosh Hashanah, de Ano Novo. E aí todo mundo se arrumava direitinho, sentava à mesa, e aí é misturado, né? A comida O com a alimento liturgia. Exatamente. É. E inicialmente não podia ser muito diferente. E aí, veja, vamos pular pro versículo 23 direto, porque aqui ele vai corrigindo, e ele vai dizer versículo 23. Com efeito, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que era entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Assim, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si próprio, e só então coma deste pão e beba deste vinho. Pois aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Ou seja, sacrifício, missa, ritual, tá tudo organizado. E nós fazemos até hoje. com honestidade de consciência, olhando para todas as denominações cristãs existentes no tempo de hoje, o que mais se assemelha a isso?
A missa. Quem leva tão a sério o fato de comungar sem estar devidamente preparado? As igrejas apostólicas, né? Exatamente. Igreja católica e ortodoxa. É, Total. vamos olhar. Totalmente. Tem até um versículo que eu gosto muito nessa passagem de 1 Coríntios 11, é que São Paulo diz no versículo 34, quanto ao resto, ordenarei quando chegar aí entre vós. Exatamente. Que é uma prova contra o solo da escritura, né? Fala assim, cadê a tradição apostólica? Cadê a tradição oral? Tá aqui, ó. Tá aqui. O resto, ou seja, o rito da missa, né? Sim. Eu vou ordenar quando eu estiver aí. Né? Exatamente. E isso influenciou tanto que São Justino, depois, na primeira apologia dele, ele vai descrever novamente a liturgia como ele está, no ano 150, E aí é perfeito. né? E aquilo ali que ele vai descrever, aquilo que ele está descrevendo é exatamente o que nós fazemos hoje, literalmente na liturgia de Paulo VI. Então, Sim. que alguém ainda quiser criticar, Exato, mas é exatamente a mesma coisa. Assim. É que a liturgia de Paulo VI resgata muita coisa que tinha lá em São Exatamente. Justino, nos ritos orientais, né? Ou seja, é a mais antiga que nós temos, de fato, nesse sentido. Porque ele descreve até o abraço da paz, até o beijo da paz tem ali, até o oração domingo dos do quilo. fiéis. Até o domingo do quilo tem ali, porque eles traziam alimentos e deixavam os pés dos sacerdotes. É Ou verdade. seja, perfeitamente o ritual do jeito que está descrito. Com o início, com a leitura da palavra, com a homilia, com a apresentação das ofertas, com a grande oração eucarística, com a distribuição dos alimentos eucaristizados, que é aquilo que foi consagrado, e a bênção final. Levar para os doentes, né, Levar para os também. Tem doentes, tudo o perfeito. viático, tinha tudo ali. Ele descreve no ano 150. O que é o ano 150? Só para o pessoal localizar esse século II, ano 150. É apenas 50 anos após a morte do último apóstolo. Se São João morreu entre 95 a 100, o ano 150 é 50 anos após. Ou seja, é o início. São Justino está no início, ali no início, no berço do cristianismo. Ele provavelmente conheceu um dos apóstolos ou alguém que ele era neto de um dos apóstolos ali. Padre, uma coisa interessante também, a gente vê... os protestantes às vezes dizem que isso aí foi se degringolando com o tempo, que logo depois que os apóstolos morreram... Isso é ridículo esse argumento, né? Mas eles dizem, né, que tudo já tinha mudado, enfim. Só que se a gente pegar na Índia, quando os portugueses chegaram na Índia no século XVI, eles tiveram uma surpresa muito boa. Diferente da América, já tinha católico lá. O rito, né, de São Tomé, ou seja, São Tomé chegou até a Índia e tinha católicos lá, celebrando missa. E no mundo inteiro, desde esse rito, né, que hoje nós chamamos de Ciro Malabar, né, até o rito da Etiópia, que é fora do Império Romano também, os ritos latinos, os ritos orientais, todos eles têm a mesma estrutura. Idênticas. É claro que tem uma diferença ou outra na ordem das coisas, tá? Mas todos Essencialmente têm falando, a leitura da tudo. palavra, as oferendas e a consagração e a comunhão. Exatamente. Eu não sei se vocês vão citar também o Apocalipse, Em qual? do incenso que sobe. o Sim, céu. também tem, porque o Apocalipse, ele é, de alguma maneira, o manual de liturgia da igreja. É, né? Vamos dizer. Porque ali tem vestes brancas, ali tem Características. Pra cânticos, quem tá querendo ver a questão Exatamente. estética. ali tem né? um glória, ali tem um santo, 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 ali tem um incenso. Então, tudo aquilo que depois a igreja foi organizando, Verdade. guiando pelo Espírito Santo, você vai encontrar na Sagrada Escritura. Aliás, a missa, do começo ao fim, tem mais citações na Sagrada Escritura do que no culto protestante. Você, dentro de uma missa, você tem citação do começo ao fim da É o Sagrada tempo inteiro Escritura. bíblico, né? O tempo todo. Tem um protestante que ele sempre tá lá nos meus vídeos. Inclusive, esses dias teve um protestante que ganhou um título. O Instagram começou com isso, não sei se continuou, né? Que era o super fã. É o cara que mais comenta nos seus comentários. Então tem um lá que ganhou esse título do Instagram lá no meu E nem é católico. Não, é protestante. E agora ele tá Manda um beijo pra comentando. Beijo. Não lembro nem o nome dele, que é um nome esquisito lá, né? Ele comentou assim. Agora ele tem parado de responder os argumentos bíblicos que eu posto todos os dias lá. E ele coloca: tá bom, mas você já leu a sua Bíblia hoje? Não, sim. Apareceu no meu também. Ele apareceu no nosso... Essa é a nova estratégia dele. Ele não consegue mais argumentar com a Bíblia, perdeu, né? Então agora ele fala Ele isso. apareceu lá no nosso também. Ah, é. Ele tá mudando de estratégia, né? Exatamente. E assim, é engraçado esse comentário. E você, já leu a Bíblia hoje? Se a gente perguntasse isso pra São Justino, bem, São Justino era culto, né? Mas pra um dos primeiros cristãos lá de Corinto. Tá bom, mas e você, já leu a Bíblia hoje? Ele não ia nem entender essa pergunta. Pois é. Exatamente. Porque a Bíblia sempre Que foi acha a Bíblia, lida macho? dentro do rito da missa. Exatamente. É quando a comunidade se reunia. É inseparável o sacramento, a vida da igreja, né? A igreja viva em comunidade, da leitura da Escritura. Esse negócio de cada um pegar a própria Escritura e ler, não é nem da Reforma Protestante, é de agora. Muito pra frente. Você vai até a época dos nossos avós, as pessoas não sabiam ler. Exatamente. Então, durante toda a história do cristianismo, isso da leitura da Sagrada Escritura, não é assim. A pergunta é se ele foi à igreja hoje. Você foi à igreja hoje, né?
Se rezou Participou da hoje. divina liturgia, como vão dizer os orientais. Exato. Sim. E isso aqui, aí é que a Bíblia tem todo o seu poder, é na liturgia. Inclusive, a liturgia é uma das formas pelas quais nos chega a revelação, a tradição apostólica. A liturgia é uma fonte, né? É onde a Bíblia está. É como peixe na água, né? Exato. É onde ela está no território dela, na casa dela. Exato. É na liturgia. Eu lembro Inclusive- que um professor nosso lá na Palavra Viva falava assim: se você participar da missa todos os dias durante 3 anos, você vai ter lido a Bíblia inteira. Exato. Tranquilamente. E é engraçado que, por exemplo, isso que o professor Ariel está dizendo, o Dr. Scott Hahn, o teólogo Brandy Petrie e também o Kurt Smith, eles desenvolveram uma hermenêutica lá na Universidade Franciscana de Ohio, chama-se hermenêutica litúrgica, Uhum. em que você passa a ler as escrituras a partir do ambiente em que elas foram escritas e organizadas, que é a liturgia. Então, Muito bom. é muito interessante. Então, ele pega mais ou menos os calendários litúrgicos, né, e organiza, eles vão olhando o calendário litúrgico, vai mostrando pela sabedoria da igreja, seja o atual, seja o antigo, como você consegue ver, por exemplo, paralelo, o Antigo com o Novo Testamento, o Evangelho com o Antigo Testamento. E aí você começa a perceber que essa organização que a igreja faz já te dá a indicação de como você lê a Escritura dentro da liturgia. Como a liturgia molda a consciência de leitura da própria Escritura. Essa, Que se- sempre foi feito no passado. essa semana eu vi um pastor protestante, ele pregando e trazendo à tona justamente uma queixa que é aquela de você promover um culto de tal forma que seja satisfatório para quem esteja participando desse culto. E ele expressava essa preocupação na parte dele. Porque você vê que é um discurso recorrente nos protestantes quando sai do culto. Ou o culto foi bom, ou o culto foi ruim. Então eles têm esse espaço para avaliar o culto, né? E eu pensava justamente isso, mas a segurança para que isso não aconteça não é a liturgia. Exato. É. Porque se tem uma E liturgia o- bem definida e e nos a ensina que o autoridade, culto não né? é para nós, Exato. Mas culto- ainda assim é um problema muito sério. Porque quando eu pergunto se foi satisfatório, eu ainda tô colocando o homem no centro. sim, é isso que eu tô falando. É porque e a liturgia ela é direcionada a Deus. dá essa segurança. É, e tem Exatamente. essa passagem da escritura, né? Maldito o homem que confia no homem. Exato. Então, assim, se você tá indo numa igreja, seja uma missa ou um protestante indo no culto, porque você acha que o sacerdote ou o pastor é muito santo, sim, maldito o homem que confia no homem. Você é louco. Coitadinho. Então, ou Você seja, é pobre. para um culto ser bom, depende de muita coisa. Exato. É, porque é humano, né? Exato. Precisa de o pastor precisa ter uma boa retórica, precisa de um Claro. bom ministério, de um bom ambiente. Agora a missa, seja onde for, É. o padre pode ser a pior peste que for, mas a missa vai ser válido. missa. É claro que a melhor forma que se celebrar Obviamente. ajuda. As excelências da Santa Missa, Exato, né? mas vai você tem que absorver melhor. ajudar, não agradar o coração da pessoa, mas agradar, Vamos pra próxima? levar a pessoa a adorar nosso Senhor. Eu quero Eu participar queria alguma fazer coisa. um último comentário aqui sobre isso, né? Se a santidade do sacerdote interfere na Santa Missa, né? Então existe uma graça de estado, né? Uma graça de ofício, né? Existem eficácias que vêm pelo sinal eficaz da graça que a pessoa recebeu. E eu queria trazer um versículo que todo mundo deveria conhecer, que São João traz. Deixa eu pegar aqui, ó. Antes aqui é quando eles querem prender Jesus. Eu achei, é João 11. Todo mundo tem que conhecer esse versículo aqui. Que são os fariseus comentando o que vai acontecer agora que Jesus ressuscitou a Lázaro. E segundo essa ideia donatista, né, uma heresia donatista que tem voltado para os protestantes hoje, de que a eficácia do sacramento ela depende da santidade do ministro e não de Cristo que o usa, né, como instrumento. Nós vemos aqui, ó, no versículo 45, João 11, 45. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria, irmã de Lázaro, né, tendo visto o que Jesus fizera, ressuscitar Lázaro, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus fizera. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram então o sinédrio e discutiam. Que vamos fazer, visto que este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruir nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, ou seja, ele tem graça de Estado. Então ele vai falar um absurdo agora. Ele quer matar Jesus, ele planeja assassinato. Ou seja, não está em estado de graça. Mas ele tem graça de Estado. São duas palavras parecidas, né? Uma é graça de Estado, ou seja, graças atuais, influências que o Espírito Santo faz numa pessoa para que ela guie o povo, porque ela tem um cargo que Deus está protegendo. E o outro estado de graça é como o coração dela está diante de Deus.
Então, o fato da pessoa não estar em estado de graça, se ela tem um ofício que Deus deu para ela, não impede que Deus a use nesse ofício, infalivelmente, para fazer a sua vontade. E olha só o que Caifás diz. Versículo 49. Vós não entendeis nada? Não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? Versículo 51. Caifás não falou isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação. Profetizou. Profetizou, um Espírito Santo. Até respondendo aquela pergunta do debate que você estava participando. Que lá ele estava tentando mudar o assunto. Eu falei, Exato, não, mostra só a escritura. Eu Exato, voltava pro tema. Exato. O pecador pode receber a graça. Isso. Tá aqui. Aqui, ó, sumo Tá aqui. sacerdote. Então, assim, porque ele era sumo sacerdote, profetiza. Exato. Um homem que está planejando matar. Inclusive, no debate, o Lucas fala, né? Alexandre VI, um homem que planeja matar os outros para chegar no papado. Exato. Aqui, ó, Caifás querendo matar. Jesus. Inclusive, o Espírito Santo usa uma frase que ele vai falar para tentar matar Jesus como profecia. Exato. É melhor que mate. Então, do mal ele tira o bem, né? Ele consegue usar essa pessoa. Então, a Santa Missa não depende da santidade do sacerdote, depende de Cristo, que usa o ofício dele para trazer o seu corpo e sangue para nós. Boa.